Tero via para ajudar. Ha o peixar o píncola é importante co. Orero por a rei caro. Meia-noite bebê. Dia tu reconheba. Dia não. Horo homia oro deure perpico. Qualquer hora xixá aremba qualquer mais. O vero ia ver. Tô tem hora de eu vende qualquer latinha oro vende o perquere perquere jungo. Só te com aposentado se só quanta hada minha hada ver. Aguatá, o peixe aí cocê, o peixe de aicô, tendo um deque de aguatá, tá puqueirinho aguatá, e de juca com daipotai, uapá, união de uê, o peixe aí cocê, caria, o coi cocê, mimitaco, de hakin de awa, que ando além querer pensar, o mico aí, com a piawe, oi, eu ico imitar, o moco, a perra é queira, mori para. Quem interessa, eu quero tocar, como que a gente toca? Não, eu quero aprender como que a gente toca. Tá assim, tu me responde aí. Quem tem interesse para saber tocar também. Porque isso aqui é muito bonito, muito bom, muito legal. E não é muito pesado, não é assim, vamos dizer assim, não é como dos outros de música, dos brancos, não. Isso é muito bom, isso aqui. Aqui, Casa Conhecimento. Vem cá comigo. Vamos aprender trabalho. Vamos aprender saúde. Comigo. Aqui tá cacique, instrumento e dança. Gente legal. Para viver isso aqui. Aqui não tem nada briga, nem cacete, nem qualquer sopra, nem praga, nem qualquer coisa. Aqui, a vida de saúde. Aqui, nome de Casa Conhecimento. Aqui para conhecer como viver com família. Para fazer roça, para levar a família na roça, para levar cachorro de manhã para pegar tatu ou qualquer coisa ali. Esse aqui linha caminho desse aqui maluca. Esse aqui é importante. Esse aqui é uma escola, uma sabedoria, uma grande de reais para nós, uma riqueza do Baninho a todos, tudo Rio Negro. Chiquito pa eu hija oreve hei. Quando me pepupe moi era moi. Aí o peixe era morrer. Omboje guarde hangwa uwe. Omboje guapa hude hangwa uwe. Pem wara. Ha equera ogwe juhe. Omogu quando me recha quando me ririo de oiwe. Omboje guarde omboje puhoje uwe pem hei. A coie o perro hangwa de por aquela na penemara hangwa. Ai poramo na pemoira moi na pemoira gerosira mukatuhe aru nama na o bawa epeti ponya moi aru nama o oro eram ikanku aru ikangu mara e o pepe por aquela na pejo quaveira o pepe e uja e fraco mara e jupipama. Um rezador, como líder espiritual, ou seja, ele é defensor de uma tradição, o modo de ser correto de um povo, né? Ele é capaz de se comunicar com os deuses, tanto trazendo e levando mensagem durante essa conexão, né, entre as famílias Guarani da Terra, ao mesmo tempo a família que se encontra já em outro patamar, fora da Terra, né? No passado, ele respeita como autoridade maior é somente só o Nhanderu. Então, se o Nhanderu falar que não é para fazer, não faz. A gente era mais agarrado no cacique,
né, no pajé, no benzimento e na reza, né, qualquer coisa. A mãe já levava eles falam para ir, né, para o padrinho benzer. Se a população de manhã pergunta se dá para ele fazer alguma coisa, que vai assim, vai longe para fazer alguma caça, umas coisas. Se o Nhanderu falar, pode, aí ele vai. Se falar que não pode, também não pode. Hoje você não pode sair. O Nhanderu já sabe o que tem lá na frente, né? Conforme a lua, conforme o dia, conforme a noite, conforme o tempo, né? A cosmologia kaiowá, né, assim, o cosmos, o modo de vida, ele não exige ser uma relação com outros. A gente vai traduzir isso mal e porcamente para o português como Deus, deuses, né, espíritos, né, mas é uma constelação de seres que habitam o mundo junto com eles, sob o qual a gente não se relaciona, porque isso é uma exclusividade dos kaiowá. O kaiowá e o guarani, aqui na aldeia de Dourados, ele perdeu esse elo místico com a natureza. Então, quando se perde esse elo místico com a natureza, ele perde uma parte de si. E aí ele acaba perdendo tudo quando vem as religiões. As religiões interferindo outras coisas. E aí a família vai sendo esfacelada. Quando eu falo as famílias extensas, né? E aí acontecem coisas horríveis. Porque antigamente, quando se tinha essa crença do místico com a natureza, o que era mais respeitado na comunidade, você sabe, eram as crianças e os mais velhos. Os kaiowá e os guarani, eles têm as famílias, elas têm como se fosse uma tradição religiosa, que daria para aproximar um pouco como se fosse uma ordem religiosa. Que, embora se pega, por exemplo, os católicos, né? Os católicos todos seguem as doutrinas romanas, vamos dizer assim. Mas dentro do catolicismo você tem várias ordens, tem os seus carismas e tudo mais. Então, dentro da tradição religiosa dos kaiowá e dos guarani, existe uma variação grande também de estilos de realização dessas práticas. E isso é transmitido dentro da família também. Ele fazia uma grande reza para combater aquele doença, para entrar no meio do povo, no meio porque essa doença vive no ar, como Arapoju, Araguaju. Araguaju é uma doença que traz briga, mata outro, que suicídio, tudo isso, né? Essa tradição religiosa está vinculada a determinada região, né? E dentro dessa região tem elementos da paisagem que estão vinculados a essa tradição religiosa específica. Então você pega, por exemplo, você pode ter uma cachoeira, que tem um ser que é dono daquela cachoeira, e você tem os morros, você tem determinadas pedras, você tem o mato, todos eles têm os seres protetores, que são uma espécie de dono, e são espaços onde convivem vários seres que têm vida social, vários seres sociais não humanos, né? E com os quais o rezador se conecta. Hajiro sikatu sempre o iro guera hako angate nonde cara anyo moi pe ai tambura pegua o pe ampona de hangwa itambura yande quera penguara agora nem caiu a quera penguara. A própria realização das práticas de cultivo, de caça, de pesca, toda a vida social, os rituais, ele tem conexão com esses outros seres. E esses seres têm conexão com o espaço. Então é tudo muito relacionado. Primeiro, rezador. Para chamar tudo, passarinho, para defender tudo. Para defender também dele também. Chama passarinho também. Para chamar passarinho esse aqui.
ficar com o telefone. Eu sei que se eu for convidado por uma reza kaiowá, se me servir um cagui, uma xixa, né, que é a bebida fermentada feita do milho branco, abati morotim, eu sei que aquilo não é só um milho. Né? O jacairá, que é o próprio milho branco, ele é um próprio ser, né, tão dotado de capacidades e potências, de conhecimento, de família, de filho, de cuidado. Ele tem o mesmo tipo de relação que a nossa, só que ele é esse ser, né, que é... A gente olha para o pé de milho, para nós, né, que temos um olhar cristalizado e fechado, é um pé de milho. Agora, né, para um kaiowá, ou para aqueles que estão mais conectados com essa discussão, né, do xamanismo, não é só um pé de milho. Né? E, assim, e eu acho que a nossa educação escolar, de uma forma geral, ela foi muito, claro, né, nefasta, mas assim, em transformar as narrativas indígenas em coisas que, como se não fossem reais, tipo mito, lenda. Isso ganha um grau de fantasia, né? Tambora heire intepe. Hakana itin hakatu apartem. Sheamboro ujeguaka. Sheamboro Sheamboro uhei depois pura igero. Oguera hape vanyemboro oi meame nyemboro ave segua. Era supekuri sheamboro hei puti awa kuru suba sheamboro hei puti awa kuru suba moro Shijero kuha moro yamboro shijero kuha moro yamboro shijero kuha kuru suba moro yamboro pe moro hante avete Ay por ahí orenyengaramo. Orere tano y orere taven a mí no. Orere taven ma ore. Ore wi pora ro cuidaba ara guire orere taven ma no. Pama hopa yari homa nyamoya ve. Ore henda gueru piroiko. Opuka peru pi orere he. Oi peru pi pendere ko un saba. Ore no penai un. Ore la penane te no mo poki. Ya ikopona hanga vacía pe. Juanico vacía era. Ore pemaña ore. Ay pevecine. Oi meia venha de cuira avare he. Unyembo eha. Para começar de guaca, assim. De guaca potu chamoro. De guaca potu chamoro. De cua qua potu chamoro. De cua qua potu chamoro. De araru vikatu chamoro. De araru vikatu chamoro. De tembe taru vikatu iwabe chamoro. Que nem o ritual de Dirocipucu mesmo. Existe apenas 3 rezadores que já estão bem velhinhos e que atuam para esse ritual. E se esses 3 pessoas não existirem mais, no meu ponto de vista, não tem mais condições de fazer o ritual de Dirocipucu. E alguns estão aprendendo, mas eu descobri isso na minha pesquisa, que para ser um rezador precisa ser avaliado pelo outro rezador especialista que entende sobre o Dirocipucu. Porque você não pode fazer de qualquer jeito, porque você também se coloca em risco a sua vida também. Então, eu vejo isso com poucos tempos também vai acabar. Vai chegar no ponto que vai acabar. À medida que a sociedade não indígena vem crescendo, que
com todas essas coisas ruins que vem junto, eu acho que todas as aldeias do Cone Sul, elas vão passar pelo mesmo processo que Torás está passando. E na década de 70 eu falava que a Mambai seria o próximo, eu acho que ela já está assim, infelizmente. Agora, como fazer para salvar essas crianças? Eu fico muito triste quando eu vou nas escolas, eu vejo aquele monte de criança Guarani, Kaiowá, saindo das escolas, sabe? E eu fico pensando, aonde que essas crianças vão morar? Aonde que elas vão buscar sobrevivência? Difícil de afirmar que vai desaparecer, né? Em algum lugar, assim, pode ser que mais dominada, né? Dominada por evangelho, ou por conta de regra da reserva, proibições, acusações que o rezador é entendido como pessoa negativa, mas como um povo resistente, né? Então ele resiste ao mesmo juntamente ao defender seus espaços, ao lutar pela recuperação, ao mesmo tempo também ele aciona todos os seus saberes, né? O lugar onde você viveu e você produziu a vida social em condições favoráveis, ele continua sempre sendo um lugar apropriado para você realizar isso. Quando essas populações todas são recolhidas na reserva, que é um espaço onde se gera muito mal-estar social, né, nas reservas, né, por conta que não é um lugar apropriado para você produzir um modo de vida específico de cada uma dessas parentelas, elas começam a lembrar das formas de vida que elas desenvolviam nos próprios espaços. Aplicando no jovem, assim, até nas crianças, esse reza, assim, é muito importante para nós, como nossa cultura indígena, né, do Guarani Kaiowá. Essa parte profundamente ajuda bastante a não pensar se é mal, porque nosso Nhandesu que canta, né, tem o que faz reza, e Nhanderu também canta, que faz essa parte. Ele traz, assim, vamos dizer, espiritualmente para adolescente e jovem a não fazer suicídio, né? Isso ajuda bastante nossa dança e nossa reza tradicional. Minha mãe mateu o pé em barete de uta Nhanderu ario. Se não ari cangita teu, oro araka, ere ipu pero muita, oro chata pé, oro nyomongeta ta pé are hero mãe hangwa, oro nyomongeta pama jave, oro ni eta kunumi su kunumiru querandi. O peixe mate ari em barete de uta assim não ari cangueta o. O peixe orero iqua, orero por arriba eu, ore, já por arriba eu, che Nhandesu oi. Chegou já a história, chegou já o Jiroku, chegou já o de Capahangma, Aramba, a Sugo, o Tugo, o Caigo. Diferente a bandeira o Apusumi Kaiowá, bagi o PW já capi ia apen Taquara, mas é coisa diferente tá. Tapa Nhandepuoi, tapa Guarani. Guarani primeiro Nipunura Caipeu e o Japu. Cui o Gaja. Penha de Supenguarana Caio Japu Peixe. A Penha Nhanderu, Guarani Nhanderu. Primeiro o Pepeu Japu, o Japu tá indo Pepeu. A Pijaqueira o Grau de Roquita é Pepe. Então se a Queira, a Juqueira de Roquita, a Queira de Japu, o Gape, Japu Arejeca. O Puta Cunha Guemba, a Paiba. Pesacai, a Pero Pinte com Dendego. Tamo perto de baepe, agora já por cada pessoa o gata curumba bem. Então se cora reguato com Nhanda sumba oira cara. Guarani tá para Kaiowá para coi. Nhanda pu para cair membu pergue pu. Nhanda pu ore nhara cacique. Membu pegu para cair per pingo com a cura um sabe. É moena Taquara. Hai. Ando jai uire. No jai teu, no jai de pronto teu, no jai. Ape a momi Kaiowá baete ape o apusi o jai uire de rape. O pei com bae diferente. O jai teu uire porque é Kaiowá, Kaiowá porque se pega o de pu peixe. De pura cai peixe. Pega para cá, Quero já por aqui, tem na cá peixe, pega. Peoga grupo já pode mesmo gente peoga até o já pega para cá quero mungarai permissão.
Ponope Anhave e o Richaraca é mesmo de pé aí, Guarani, só que é diferente, mas a mãe Taquara porque cunhara cai aí em Andeipuba. Lembra? Guarani e Pura cai na pé. Era cai pé, macho Taquara pura cai era. Vocês colar aqui me protegendo algum o feiticeiro mal que é me rodeando, né? Aí eu coloco esse colar aqui para me proteger. O indígena sempre fala assim de alguém estiver doente, eu falo que é feitiço para mim. É sempre isso, na nossa cultura sempre tem isso, né? Se alguém adoecer, alguém fala, com dor de cabeça, alguma coisa, fala, tal fulano fez feitiço para mim. A gente já fala isso, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, a questão, né, do suicídio, a gente está falando também do componente cultural muito forte, né? Então, por exemplo, a questão do feitiço é muito evidente, né? Vocês, obviamente, né, ouviram também muitos relatos a respeito disso. O cemitério, antigamente, daquela forma, e aí, devido à isolação do túmulo, né, o próprio feiticeiro vem aqui de madrugada, roubava os ossos, fazer feitiçaria. Sim. E aí, por isso que agora estão fazendo assim, para evitar. Ele apareceu lá na aldeia Macaúba. Lá tinha um pajé e ele inventou um veneno, a gente chama de feitiço, né? Ele pegou uma corda que um branco se suicidou, né? E aí ele engrenou lá com osso de cadáver, ele tira e faz isso, né? A sabedoria, né? A ciência dos pajés, né? Esse feitiço foi feito exatamente só para matar adolescente. Não de 20 anos para cima, não. Só de 10 entre 10 a 20 anos que suicidam. O relato do feitiço associado à questão do suicídio ficou mais evidenciado, né, para a gente, vindo de pessoas, né, mais adultas ou até os anciãos e rezadores. Então, essa questão da macumba, o próprio capitão disse que já discutiu com o delegado da polícia uma vez aqui, porque não é a primeira vez, né, que ele pega essa situação de um trabalho, de uma macumba que foi feito. E é necessário a gente compreender mais, ele falou. Então, nesses 5 anos que eu estou aqui, eu nunca desdenhei, eu nunca desacreditei nisso. Porque quem sou eu para falar que isso não existe, né? Então, aquilo que eu te falei dessa questão de se despir, né, do nosso preconceito, daquilo que você aprendeu na faculdade, se envolve isso também, por que não? Eu preciso acreditar naquilo que ele está me falando, né? Por que não isso não existe? E até esse capitão comentou comigo que tem suicídios que às vezes a gente não consegue entender a causa, né? Que nem ele falou para mim, às vezes a pessoa, ela se mata num pé de mesa, né? Numa árvore pequena que dá pé para ela. E para ele me disse isso, para ele acredita que aí está envolvida às vezes a macumba, o feitiço. Ela tá dizendo que é feitiçaria mesmo, tem, ela é pajé, né? As coisas dela tá tudo aqui, só que a visão dela tá embaçada, né? Não tá conseguindo ver quem é. A pessoa que tá com esse negócio de feitiço diz que joga cuspe na tua frente para pegar você. Se você não tiver corpo fechado, é óbvio que vai te pegar, né? E o filho dela, agora mais velho, tá mesmo sintoma. Feitiçando. Tá triste, tá depressivo. Ele está também... Tá quase querendo se matar também. Quantos anos tem ele? Ele foi pra que orar? 16, né? 16. Que é o irmão dele. Irmão dele. Que convivia junto, tá? Ele tinha 13 anos. Ele é alegre, assim, ele estuda, ele vai na igreja. Ela sentiu como está meu filho, como tivesse alguém falado para no ouvido dela. Vai lá, entra lá. Aí ela foi, né? Aí ele entrou em casa, já estava enforcado lá. É assim que aconteceu.